Hoje a nossa conversa é com o professor Ricardo Balardim. Nós vamos falar um pouquinho de pragas. E aqui, durante a nossa conversa, nós podemos abordar aéreas ou de solo, enfim. Vamos conversando com ele, que é uma grande autoridade no assunto. Professor, bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouquinho hoje quais são as mais preocupantes do ponto de vista técnico. Olha, nós temos uma série de problemas, né? Sanitários, vamos dizer assim. Dentro da questão sanitária, a gente tem fungos, ou melhor, doenças, pragas e ervas. Nesses três segmentos, no caso das doenças, nós temos problemas aéreos e radiculares. O aéreo, a ferrugem é aquele problema mais que chama atenção, conhecido, a preocupação de todo mundo e tal. E a gente pode dizer que o produtor já sabe manejar a ferrugem? Ele tem informações de como manejar, mas por outro lado, por razões diversas, ele tenta compatibilizar isso com a questão financeira, dos custos, e aí com isso ele muitas vezes se equivoca. Então o problema da ferrugem é esse. Informações existem, né? Eu acredito que tem um volume bem razoável de informações, só que quando você tenta compatibilizar o financeiro com o técnico, isso te gera uma situação bem complicada. Por isso que a ferrugem ela se mantém causando dano econômico, ela se mantém causando problemas, ela se mantém num patamar preocupante. Aqui, agora deixa eu fazer uma pergunta bem, talvez até idiota. Aqui no Rio Grande do Sul tem vazio sanitário para controle da ferrugem? Não. 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 Na verdade, o vazio sanitário ele veio sendo implantado nos estados do Cerrado. Depois, eu acredito que no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não. Aqui existem alguns pontos que a gente tem que considerar. A favor do vazio sanitário seria a proximidade com o Paraguai. Então, se tem muito inóculo, né? Então isso é preocupante, pensando em ferrugem. Por outro lado, a gente tem o inverno aqui, que em tese reduziria a presença de soja, inóculo, etc. Então, essa combinação aí deveria... é colocado na balança. Claro. Por outro lado, eu acredito assim que quando a gente falar em vazio sanitário, o ideal seria trabalhar regionalmente. Você pegar todo o Cone Sul e fazer um vazio sanitário para o Cone Sul. Porque tem um clima diferente do que se tem... E tu tem migração de inóculo. Teria que se estabelecer um calendário de semeadura. Pode semear soja no Cone Sul a partir de, digamos, 15 de setembro e é tolerado semeadura, digamos, até 15 de dezembro. Se você regular a semeadura, você regula a safrinha e você regula o vazio sanitário, entendeu? Então, assim, isso aí é uma coisa que tem que evoluir. Então, ferrugem, o contexto é esse, né? Ainda seguindo no início, na questão doença, me preocupa muito o problema radicular. Porque hoje, se a gente fizer uma amostragem a nível de lavoura, uma amostragem média a nível de lavoura brasileira, você vai ter, agora um chute, né? 80% do sistema radicular a 0,20. Isso significa 0,20 de profundidade. Isso significa que você vai ter uma região com muito inóculo, uma região do solo com muita multiplicação. E como nós trabalhamos muito soja sobre soja e eventualmente soja, milho, o que acontece? Esses patógenos eles acabam sendo selecionados para a soja e aumenta muito a densidade da inóculo. Então isso aí é um problema. Se você me perguntar qual é o grande gargalo para os próximos 10 anos, solo. Porque o aéreo você tem soluções, você pode manejar mal, mas você tem soluções. Você tem solução genética, você tem solução química, eventualmente até biológica. Agora o solo, você tem que trabalhar com manejo. E o manejo, ele te impõe alguns problemas. Primeiro, você tem que fazer um processo de médio e longo prazo. O produtor não tem muita paciência. Segundo, você tem que fazer um programa de rotação
Isso, de uma certa forma, também vai de contrário ao que o produtor quer do ponto de vista de mercado. Ele quer soja porque ele tem mais liquidez para venda, faz contrato futuro, tu tem o mercado mais certo, o milho é muito oscilante de preço, né? Pensando na combinação soja-milho. Então, tudo isso aí te conduz a você trabalhar muito fortemente com soja. E aí, como existe um processo aí de plantabilidade rápida, áreas grandes e tudo mais, acaba acontecendo o quê? Você acaba tendo problemas do desenvolvimento radicular. Então, quando eu falo 80%, até estou sendo bem econômico, né? Do 0,20, né? Porque é bem provável que a gente tenha mais problema que isso. Então, pensando em doenças, é isso. Quando a gente vai para pragas, aí surge assim como... Para o Brasil Central, principalmente, mosca branca como um grande problema, né? E se nós pensar mais no Sul, os percevejos tá surgindo como um grande problema, algumas lagartas. Então, assim, essa combinação de pragas, ela me parece, assim, hoje o grande problema fitossanitário. Porque a doença, você tem já um cartel de medidas, para pragas também. Mas o que aparentemente está acontecendo é o surgimento de uma velocidade um pouco maior de pragas que não eram tão preocupantes e estão começando a aparecer. Então, assim, pelo advento dos GMOs, né, dos eventos de biotecnologia, existe uma espécie de seleção. Então, o que acontece? Você tira alguns inimigos naturais, você elimina as lagartas e as populações de percevejo acabam crescendo. Então, isso, assim, dito por um fitopatologista, né, que eu não sou da área, me parece assim que o problema de lagartas e percevejos, pensando no Brasil como um todo, é o grande problema. Existem alguns problemas no sul, e no Cerrado também, como corós, como pragas de solo, que são mais complicadas. E indo para ervas daninhas, o grande problema lá, sim, bastante consolidado, é a questão de resistência, né? Então, existem dados do pessoal do Cerrado lá com amarantos, né? Apresentando resistência. E aqui no sul nós temos uma lista enorme de ervas daninhas com resistência. Então, o manejo, ele é complicado. E aí o que acontece? Para tornar um pouco mais difícil, tecnicamente falando, a vida do produtor, você tem vários genes que podem simultaneamente estar na lavoura, né? Então, com resistência a 2,4-D, glifosato, e isso aí torna o manejo muito complicado. Então, o resultado final é que começa a surgir assim um problema de resistência bastante sério. E pensando em resistência, o que surge assim, considerando todas as áreas do conhecimento, como fitopatologia, entomologia, herbologia, isso passa a ser aquela nuvem preta que vem, assim, vem um temporal, né? Que me parece assim que vai ser um grande X. Por quê? Os Estados Unidos têm problema de ervas, resistência de ervas tem, sério. Só que eles têm 6 meses de neve. O que contribui muito. Que ajuda a manter o problema numa escala mais baixa. No nosso caso, não. Nós temos 365 dias com condições ideais para doenças, ervas e pragas, manter as populações. Então, o ambiente tropical, ele te gera uma dinâmica que bem provavelmente ele vai acelerar, além do surgimento de novos problemas, a manutenção daqueles indivíduos resistentes. Então, assim, se a gente olhar para frente em termos de perspectiva fitossanitária, se nós olharmos aí para 2025, 2030, nós teríamos que mudar o nosso eixo. O que quer dizer com isso? Nós vamos ter que resgatar a genética e entender o que a planta pode nos dar geneticamente. Aí não estou falando só de resistência, eu estou falando de absorção de produto, resposta à produtividade, habilidade de desenvolver raiz, enfim, entender geneticamente a planta. Segundo, construir uma base muito sólida nutricional, porque a nutrição faz parte de um complexo de defesa que a planta tem, então ela consegue, digamos assim, frear o avanço dos problemas. E, finalmente, a proteção, mas entendida numa dimensão bem maior. Não só do defensivo,
Mas a proteção no sentido de você trabalhar com ativadores de defesa, ativadores de performance, enzimas, biológicos e químicos. Hoje nós temos o químico como a estrela. E isso acabou com o químico. Nós temos que ter uma combinação de fatores e o químico protegendo isso. Então nós não podemos radicalizar, nem ser extremamente químicos e também nem abolir o químico. Não. Tem que ter um conjunto de ações. Tem que ter um equilíbrio. Eu acho que hoje a gente, por conveniências, por conforto, enfim, facilidade de manejo. Nós acabamos privilegiando o quê? Olha, eu tenho um fungicida, eu aplico na minha planta, não tem doença. Então é uma receita fácil. Só que o sistema tropical, e isso é uma coisa que eu tenho sempre chamado a atenção, não vamos esquecer que o Brasil é um país tropical. Porque num país tropical a dinâmica ela é muito diferente. Então eu não posso me basear em modelos americanos, nem em modelos europeus, porque a dinâmica lá é diferente. Você tem um inverno, você tem uma diversidade de espécies diferentes, de hospedeiros diferentes. Então, no nosso cenário, nós vamos ter que ter uma complexidade maior de fatores. No sentido de, bom, se eu tenho uma complexidade maior de fatores que vão neutralizar ou manter, digamos assim, esse conjunto de pragas, né? Num patamar baixo, eu vou ter que utilizar isso aí. Então, eu vou ter que abrir frentes de trabalho na genética, na nutrição e na proteção nesse sentido amplo. Nós não temos outra escolha. Bom, nosso tempo está já esgotado, mas eu quero aproveitar e fazer aqui, a gente ainda vai fazer mais um bate-papo que você vai poder acompanhar no próximo programa, em algum outro momento, que nós ainda vamos tratar com o professor sobre, especialmente, as pragas de solo.